Olá, vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. E na aula passada nós concluímos a nossa análise do Sermão do Monte. E eu quero agora então, nessa aula, ver com vocês o texto de Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, que marcam a transição dessa parte do Sermão do Monte para a próxima sessão do Evangelho de Mateus. E a razão pela qual nós vamos focar apenas nesses dois versículos é porque nós vamos também fazer um panorama geral da próxima sessão, para que a gente entenda bem aqui como tem sido o raciocínio de Mateus no decorrer do seu evangelho. Então vamos aqui para o esboço da sessão que nós temos estudado. Aqui a gente ainda tem o esboço do Sermão do Monte, certo? Eu estou colocando aqui o texto dos versículos 28 e 29 como ainda fazendo parte dessa sessão do Sermão do Monte, mas note que eu estou aqui enfatizando que esses dois versículos são versículos que servem de transição. Isso significa o quê? Que eles tanto estão encerrando o Sermão do Monte, quanto eles estão também nos preparando para a próxima sessão, ok? Então, nós temos aqui o Sermão do Monte. Fazendo então um resumo geral do Sermão do Monte, nós podemos dizer que o Sermão do Monte foi um sermão onde o Senhor Jesus Cristo ensina os princípios do reino, a ética do reino para os seus discípulos. Ele foi um sermão prioritariamente proferido para os discípulos, mas escutado por uma multidão, onde o Senhor Jesus proferiu a sua lei, a sua interpretação da lei, colocou a sua própria autoridade sobre a lei, ok? E o versículo-chave, o texto-chave do Sermão do Monte é o texto de Mateus 5, do versículo 17 até o 48, onde o Senhor Jesus Cristo vai estabelecer a sua própria autoridade sobre a lei. O Senhor Jesus vai mostrar, então, que ele é o cumprimento da lei dos profetas, o cumprimento do Antigo Testamento, e que por isso agora a nossa relação com Deus, ela é mediada sob a sua própria autoridade. E então, o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos o que eles, ou como eles devem viver. E aí nós vimos tudo aquilo, a questão da religião, dos valores do reino, dos relacionamentos, da oração e tudo mais, ok? E no final, Jesus então chama para uma decisão. E se você percebeu os contrastes que o Senhor Jesus Cristo fez, todos eles estabelecem Jesus como o ponto da decisão. Então, Jesus, você tem ali os dois caminhos que são iniciados por duas portas. Então, Jesus aqui está dizendo que ele, portanto, leva a um caminho que conduz à vida. Quando o Senhor Jesus Cristo fala da árvore que produz o bom fruto e da árvore que produz o mau fruto, a árvore que produz o bom fruto é a árvore que obedece a ele, é aquela pessoa que tem a sua vida guiada pelo Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa sobre a declaração. Aqueles que se submeteram à vontade de Deus e aqueles que não se submeteram serão julgados por Jesus. E, portanto, aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha são aqueles que construíram a sua casa ou a sua vida sobre os ensinamentos de Jesus. Então, por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque o Sermão do Monte, irmãos, ele é um sermão que pressupõe a ideia da autoridade de Jesus. Então, Mateus começou o seu evangelho nos introduzindo o rei, mostrando que os eventos do nascimento de Jesus são
marcantes para mostrar que ele é o Messias, o Rei prometido. Depois você tem João Batista, que aponta Jesus como aquele que é o Messias, que há de julgar, que vai derramar o seu espírito ou julgar com o julgamento com fogo. Depois, então, o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua tentação, mostra que é o Messias e começa, então, o seu ministério. Ele vai pregando e expelindo demônios e curando enfermos por toda a Galileia e avisando que o reino de Deus havia chegado. Então, o Sermão do Monte é a primeira expressão que Mateus coloca da autoridade do Messias. O Messias é aquele que, assim como Moisés saiu do Egito, foi para o deserto, subiu ao monte e proclamou a sua lei. Então, um dos temas chaves do Sermão do Monte é o tema da autoridade de Jesus. Jesus como tendo autoridade para promulgar o seu ensino aos seus discípulos. E Jesus tem uma autoridade tal que o nosso destino é medido de acordo com a nossa submissão à sua autoridade. Então, o texto do capítulo 7, versículo 28 e 29, portanto, vai nos mostrar isso, vai nos ensinar que essa foi a tônica do ministério de Jesus e vai também nos preparar para a próxima sessão. Então, o versículo 28 começa dizendo o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, essa sentença aqui, irmãos, ela é a sentença que marca o fim de uma sessão principal no Evangelho de Mateus. Então, vocês devem se lembrar que eu expliquei a vocês que o Evangelho de Mateus ele é marcado por 5 grandes discursos. Você tem o discurso do Sermão do Monte, em Mateus de 5 a 7. Você tem o discurso do discipulado, em Mateus capítulo 11. Você tem as chamadas parábolas do reino, em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 18 até o capítulo 19, versículo 1, você tem ali mais um discurso do Senhor Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 26, nós temos o fim do discurso do Monte das Oliveiras, ok? E todos estes discursos, eles terminam com essa mesma fórmula, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, em Mateus capítulo 11, tendo Jesus acabado de proferir essas instruções, só que são as mesmas palavras, basicamente as mesmas palavras, você tem Mateus 13, 53, tendo Jesus proferido estas parábolas, Mateus 19, 1, e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, e em Mateus 26, tendo Jesus acabado com estes ensinamentos. Então, aqui, quando você encontrar essa expressão, quando Jesus acabou de proferir isso, você tem, então, o início de uma nova grande sessão no Evangelho de Mateus, ok? Então, você tem aqui a expressão que tendo Jesus acabado de proferir estas palavras, mostrando, então, que agora Mateus estava movendo de um discurso para narrativa, ok? Então, essa fórmula aqui marca a transição de um discurso para narrativa. Agora, nós vamos iniciar uma sessão narrativa do Evangelho de Mateus e não mais um discurso. E o que Mateus nos avisa é que, quando Jesus, então, acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Doutrina significa ensino, ok? Então, Jesus estava ensinando e as multidões estavam maravilhadas do seu ensino. Por que as multidões estavam maravilhadas?
porque ele as ensinava. E deixe-me só explicar que a construção verbal aqui de ele as ensinava, a ideia aqui é que ele estava ensinando, é de algo contínuo, ok? Então, Jesus estava ensinando, é essa a ideia aqui. Porque Jesus estava ensinando. Por que que isso é relevante? Porque Mateus aqui está tentando nos chamar a atenção não mais apenas ao Sermão do Monte, mas ao ministério de Jesus na Galileia, ok? Então, Jesus estava exercendo o seu ministério na Galileia, que vocês devem se lembrar, certo? Vamos aqui só lembrar um pouco do mapa de Israel. Você tem na região do norte a Galileia, a região aqui do centro você tem a Samaria e a região do sul você tem aqui a Judéia, ok? Então lembre-se disso. E aqui você tem a região da Pérea, certo? Então aqui você tem a região da Galileia, que é onde Mateus está focando a atenção. Mateus está nos chamando a atenção que as multidões da Galileia estavam maravilhadas porque Jesus estava ensinando ali na Galileia como quem tem autoridade, certo? E não como os escribas. Outro detalhe interessante é o uso de Mateus do verbo maravilhadas. Mateus utiliza bastante essa palavra no seu evangelho. Em Mateus capítulo 13, versículo 54, diz aqui que as pessoas se maravilhavam da sabedoria de Jesus, mas também nesse mesmo texto de Mateus 13, 54, nós temos ali dizendo que as pessoas se maravilhavam da sua sabedoria e também dos seus poderes miraculosos. Então, Mateus está tentando nos mostrar aqui a reação das multidões ao ministério de Jesus. Nesse caso, a ênfase é quanto ao ensino de Jesus. Porém, a razão pela qual as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus e também com os seus milagres é porque aquilo expressava a autoridade de Jesus. E é nisso que Mateus quer nos levar. Aqui é, então, o ponto focal do Sermão do Monte, é apontar para a autoridade de Jesus em comparação com a autoridade dos escribas. E você deve se lembrar, nas nossas aulas lá de introdução, que os escribas, eles eram os principais estudiosos da lei de Moisés. Então, os escribas, irmãos, eles eram os mestres autorizados da lei e do Antigo Testamento. Escribas eram aquelas pessoas que recebiam o devido treinamento para estudar e ensinar a lei de Moisés. Por isso que muitos dos escribas eram fariseus, eram rabinos, eram professores da lei. Eram pessoas que eram preocupadas em transmitir o ensino da lei para a nação. Então, ali na Galileia, havia muitos escribas, os sacerdotes estavam mais focados na região da Judéia por conta do templo, então você tinha muitas sinagogas na Galileia, e então você tinha muitos fariseus e muitos escribas, mestres da lei, que eram itinerantes e que ensinavam para as pessoas ali. Só que uma diferença dos escribas para Jesus, que também era um rabino, é que os escribas, eles ensinavam sob a autoridade de outros intérpretes do Antigo Testamento. E os escribas, eles ensinavam com base em algo chamado tradição. A tradição judaica, que era expressa em muitos livros da tradição judaica, como era o caso do Halaká, dos Midrashes e tudo mais. Então, os mestres seguiam a tradição.
seguiam a autoridade dos intérpretes da lei que existiram ali durante aquele período, o chamado período intertestamentário, quando Israel ainda não tinha o seu templo, plenamente construído. Então houve um amplo desenvolvimento das sinagogas e de pessoas capacitadas para ensinar e interpretar a lei. Então formou-se uma tradição e os escribas ensinavam com base nessa tradição. A diferença deles, então, para Jesus, é que Jesus ensinava não com base na tradição, mas com base na sua própria autoridade. Então você imagine os judeus acostumados a escutar os escribas ensinando segundo o rabino tal, segundo o livro tal, segundo a interpretação tal da lei, e de repente eles escutam Jesus ensinando: eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito na lei, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, essa era a autoridade de Jesus que Mateus está enfatizando aqui. Jesus tinha autoridade inerente. Jesus não tinha uma autoridade sobre ele, onde ele deveria se sujeitar a essa autoridade de interpretação da lei. Jesus, ele mesmo tinha autoridade para interpretar a lei. E por causa dessa autoridade é que a entrada no reino depende de você ser um aliado de Jesus. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 2, Jesus fala: quando por minha causa vos injuriarem. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: nunca vos conheci. Em Mateus capítulo 7, versículo 4, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio. E em Mateus capítulo 7, versículo 26, aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato. Então, Jesus estava no Sermão do Monte, estabelecendo e praticando a sua própria autoridade. Isso era algo incrível para os judeus. Jesus estava se colocando como o ponto de decisão, como aquele que tem autoridade tal que você precisa se submeter a ele para então compreender o propósito do Antigo Testamento e para entrar no reino e será julgado por ele mesmo. E isso é incrível, meus irmãos. E é justamente isso que Mateus quer nos mostrar agora, nos levando à transição para a próxima sessão. Porque a próxima sessão do Evangelho de Mateus é justamente sobre a autoridade do rei e a sua relação com os seus discípulos. Então, aquilo que Mateus tratou de maneira mais sutil no Sermão do Monte, focando muito mais o ensino de Jesus, agora Mateus irá tratar muito mais diretamente, mostrando então, através da narrativa, como Jesus exibe a sua autoridade, não só com seu ensino, mas agora também através dos seus feitos miraculosos. Então, no Sermão do Monte, você tem Jesus ensinando, Jesus mostrando sua autoridade e ensinando aos seus discípulos. A partir de agora, no capítulo 8 até o final do capítulo 10, você tem ali Jesus mostrando então os seus poderes, a sua autoridade através dos seus poderes. É justamente nessa sessão onde Jesus vai falar que ele tem poder, autoridade, para perdoar pecados, e ele exibe a sua autoridade através de curar um paralítico. Então, a cura de Jesus exibe a sua autoridade.
Então é sobre isso que Mateus vai tratar agora, sobre a autoridade de Jesus. Jesus é o rei, portanto Jesus tem autoridade e ele exibe essa autoridade através dos seus milagres. E não apenas isso, mas por ser autoridade, Jesus chama os seus discípulos. E é, portanto, esse o resumo do capítulo. E Mateus constrói, irmãos, este capítulo de uma maneira muito interessante. Ele faz 3 sessões de 3 milagres. Você nota como o texto de Mateus foi muito bem pensado, ok? O texto de Mateus é um texto de teologia. Lembre-se disso, que o Evangelho é um texto de teologia. Não é uma mera história nem uma mera biografia. Então, Mateus está organizando o seu texto para ensinar teologia. Então, ele pega 3 milagres no capítulo 8, versículos de 1 a 17, e logo depois desses 3 milagres, ele trata sobre o discipulado. Depois ele pega mais 3 milagres, do capítulo 8, versículo 23 até 9 e 8, e então depois trata do discipulado. E por fim ele trata de novo de 3 milagres e fala novamente do discipulado. Então o que Mateus está querendo estabelecer aqui? Como os milagres estabelecem a autoridade de Jesus e como Jesus, então, por ser autoridade, chama seus discípulos. Depois, a mesma coisa, ele vai estabelecendo a autoridade de Jesus, Jesus chamando os seus discípulos. E, por fim, essa sessão vai encerrar com Jesus fazendo, então, um outro discurso justamente sobre o discipulado, do capítulo 10, versículo 5 até isso encerra, então, no capítulo 11, versículo 1, que começará a próxima, que é a transição para a próxima sessão, ok? Então, eu trouxe aqui alguns versículos para mostrar a vocês como essa é, de fato, a grande ênfase aqui dessa sessão. Então, no capítulo 7, versículo 29, nós temos aqui a transição. Mateus, então, falando que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A ênfase, portanto, era no ensino de Jesus. A partir agora do capítulo 8, o que você vai encontrar é Jesus descendo, então, do monte e começando o seu ministério na Galileia. E então o texto diz que um leproso, versículo 2, se aproximou dele e o adorou, chamando ele de Senhor. Então, a partir de agora, a narrativa, não mais o discurso, mas a narrativa vai mostrar a autoridade de Jesus. E alguns versículos deixam isso ainda mais claro. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 9, nós temos ali Jesus curando uma cura muito famosa, Jesus curando o servo do centurião. E então Jesus diz para ele que vai curá-lo. E ele então responde para Jesus que ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa. Por quê? Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, o que Mateus está mostrando é que o centurião é alguém que reconhece a autoridade e ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Então Jesus, ouvindo isso, se admirou e disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então olha só o tipo de fé que Jesus requer. A fé que reconhece a sua autoridade. É isso que Mateus está querendo nos ensinar aqui nessa sessão. Jesus como sendo alguém que tem autoridade e que nós precisamos reconhecer a sua autoridade. Depois, lá no versículo 27, Jesus ali acalma uma tempestade. E por que Mateus narra Jesus acalmando uma tempestade? Porque Mateus quer mostrar Jesus como tendo autoridade
sobre a natureza criada. E então o texto diz que eles se maravilharam, os seus discípulos, lembre-se lá do versículo 28, certo? Do 7:28, eles maravilhados com a autoridade do ensino de Jesus. Agora os discípulos estavam maravilhados, e por quê? Porque o vento e o mar lhe obedecem. Então aqui você tem a ideia de autoridade. Capítulo 9, versículo 6, Jesus ali mostrando que a sua autoridade para perdoar pecados é expressa por meio da sua cura do paralítico. E então no capítulo 9, versículo 33, Jesus mostra a sua autoridade através do seu domínio sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre os demônios. E aí o texto diz que as multidões se admiravam, elas se maravilhavam, porque nunca se viu tal coisa em Israel. Então, Jesus aqui no versículo 9 diz que nunca se viu em Israel uma sujeição de autoridade como aquele centurião. E agora no versículo 33, as multidões estavam dizendo que nunca se viu em Israel autoridade como aquela, que é capaz de mandar em demônios. E o texto, então, se encerra, note aqui, o versículo 29, que começa essa sessão, fazendo transição da anterior, começa falando da autoridade de Jesus. E a sessão se encerra com o discurso de Jesus, dando aos seus discípulos autoridade. Então, essa sessão do capítulo 8 até o capítulo 11 é a sessão onde o Senhor Jesus Cristo vai estabelecer a sua autoridade e transferir essa autoridade que ele tem para os seus discípulos. Note aqui que, portanto, a autoridade da qual Mateus está falando não é a autoridade de Jesus enquanto Deus, mas a autoridade de Jesus enquanto Filho do homem, enquanto Messias. Mateus está tratando aqui de Jesus enquanto Messias. Então, Mateus capítulo 11 vai levar você à próxima sessão, 11, versículo 12, a João Batista questionando se Jesus era o Messias. Então, no capítulo 8 até o final do capítulo 10, você tem ali Jesus expressando a sua autoridade messiânica, a sua autoridade como rei. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, Filho do Homem é uma expressão messiânica. Jesus está expressando que ele é o Messias, que, portanto, ele tem autoridade e que ele transfere essa autoridade messiânica para os seus discípulos, para os seus 12 apóstolos, que ficarão conhecidos posteriormente como apóstolos, ok? Então, este é o assunto aqui desta sessão. Eu queria trabalhar bastante isso, certo? Esse assunto geral, para que a gente entendesse, então, qual é aqui o raciocínio de Mateus, e nós vamos, então, a partir das próximas aulas, passar por estes textos, mostrando como, então, cada texto vai expressar a autoridade de Jesus e o seu chamado dos discípulos para transferir a sua autoridade messiânica para os seus 12 apóstolos, ok? Então vamos parar por aqui. Até a próxima aula. Fique com Deus.